tempo que o Senhor nos proporcionou, Senhor. Mais um ano que o Senhor nos dá. Um presente, Senhor. E nós estamos começando a abrir, Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, da melhor maneira desse presente que é este ano que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Nós vamos caminhar um pouquinho aí na dispensação do Senhor. Ele quer falar conosco. Amém? Você acredita nisso? Deus? Deus quer falar com você. Amém. Comigo. Deus quer nos orientar. Amém, queridos? Amém? Deus quer dirigir as coisas. E quando a gente sai da direção do volante, o Espírito Santo toma conta. E é isso que nós vamos caminhar hoje aqui. Nós vamos falar sobre a visão que transforma realidades. Você pode falar isso comigo? A visão que transforma realidades. Glória a Deus. Dá para colocar aquelas imagens? Não sei se eu vou poder aproveitar todas, não é? Mas vamos lá. Põe a primeira para a gente. Gostaria que você prestasse atenção nessas imagens que nós vamos colocar. Amém. Eu queria que você focasse seus olhos naquele pontinho que está aqui, ó, no meio. Está vendo uma cruzinha preta? Foca nele, vê se essas imagens, se esses círculos rosas continuam ali ou eles saem? Somem? Foca aqui. Some? Mas está aqui? Mas quando você foca no meio, no centro, ele some? Sim. Sobe. Amém? O 2, vamos ver se o 2 dá para a gente entender. Vocês estão vendo o que? Pontinho branco, preto? Branco? Ponto branco ou preto? Essa imagem não deu o que eu queria. 3. Aí, rapidamente eu quero que vocês falem para mim, hein? Fecha os olhos. Abre os olhos agora e fala quantas patas tem aqui. Hã? Não, tem que olhar lá e falar, não é o que você sabe. Isso. 8 patas. 8? É, tem 8. 6 patas. Outro. Tem mais uma? Isso. Qual que é maior? Qual círculo amarelo é maior? Esse ou aquele? É? Alguém já sabe, né? Mas, ó, na verdade, os dois são do mesmo tamanho. E aparentemente parece que esse do lado direito ele é maior. Amém? Amém. Então, o que nós vemos nem sempre é o real. Nem sempre o que nós vemos é a realidade. Como nós vimos aqui. Isso que nós vimos aqui chama-se ilusão de óptica. Mas na vida também acontece a mesma coisa. Às vezes nós vemos uma coisa tão grande e ela não é tão grande assim. Aquele texto que a Ivete leu, Ezequiel 37, de 1 a 14, eu não vou ler novamente porque ele é muito longo, mas a gente vai falar sobre ele.
nós vemos a vida, vemos as coisas, e nós vemos as coisas de uma forma natural, da forma que todos os seres humanos observam as coisas. Mas eu queria falar para você uma coisa, que nós somos seres espirituais. Você pode falar isso comigo? Nós somos seres espirituais. Então o que eu vejo de forma natural, Deus tem a visão espiritual. O que eu vejo de forma natural, Deus vê de forma sobrenatural. Glória a Deus. Então, a visão que transforma a realidade é a visão dos céus. Deus é bom. Quando você começar, e quando eu começar, quando nós começarmos a olharmos as coisas, não com a nossa visão, mas com a visão que Deus revela, com a visão dos céus, então as coisas vão começar a tomar uma direção diferente. A visão que transforma a realidade é a visão dos céus. Quando você ouve a visão de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, e você fala aqui na terra o que Deus revela em sua palavra, as coisas começam a acontecer na sua vida. Amém? Somos um espírito que tem uma alma e que mora num corpo. Glória a Deus. Tem gente que pensa que é um corpo, então só vive na academia, só vive olhando para ele mesmo, só vive o hedonismo. Amém? Nada contra a academia, é bom, faça os seus exercícios, mas saiba que você é um espírito. Amém? Você pode falar isso para o seu irmão, fala para ele, você não é isso que eu estou vendo. Você é um espírito. Amém? O espírito é eterno. Amém. E quando nós alinhamos então a nossa visão com Deus, que é espírito também, então as coisas começam a caminhar. Amém? Glória a Deus. Então nesse texto de Ezequiel 37, que a Ivete leu no começo, vocês lembram? O que fala lá nesse texto? Vale de ossos secos. Não é? Parece um filme de terror, né? Não é isso? Parece um filme de terror? Bem isso, pastor. Parece. De manhã a Cássia mandou uma imagem para mim e ela mandou uma imagem, parecia um monte de gente saindo do túmulo assim. Aí ela falou assim, pastor, eu não sei se você vai gostar dessa imagem. Eu falei, irmã, parece um filme de terror, né? Aí a gente procurou outra imagem e apareceu essa aqui, né? Glória a Deus. Mas a ideia ali é que Deus, através da palavra, então, Ele, do Espírito, através do sobrenatural, Deus refez o natural. E é isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus faz com a sua vida. Amém? Então, eu queria falar algo relevante nesse texto, que para mim ficou como algo, como uma mensagem de Deus. Deus fala, há esperança. O que ficou para mim nesse texto foi, há esperança. Glória a Deus. Mesmo que tudo pareça morto, há esperança. Amém? Tem um versículo nesse texto, a gente vai falar bastante sobre esse texto, mas lá no versículo 11, Ezequiel 37, 11, fala assim,
Essa parte B só que eu queria focar com você. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Queridos, essa profecia, ela veio para o povo de Israel. Eu queria que a gente entendesse um pouquinho do que estava acontecendo com eles, para a gente olhar um pouquinho para nós, porque o que Deus fala na sua palavra, tanto serve para eles quanto para nós. Então, essa mensagem veio para o povo de Judá. Quem era Judá? Judá era o reino do sul. O povo de Deus foi dividido em dois povos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte eram 10 tribos, e o reino do sul era só 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Nesse tempo, as grandes potências da época eram a Síria, a Babilônia, o Egito, eram as potências da época. E nesse momento, a Assíria era quem dominava a região. Eles dominavam tudo. Eles já haviam conquistado Israel, o reino do norte, haviam acabado com Israel. Isso aconteceu em 722 a.C. Mas, a partir de 612 a.C., a Babilônia começa a se reerguer. E começa a lutar contra a Síria, e começa a dominar. Eles vencem a cidade de Nínive, que era uma grande cidade da Síria. Então eles começam a dominar a região. E em 597, a Babilônia, que agora domina a região, eles subjugam Judá, que é o reino do sul. E aí, nesse tempo, a Babilônia leva cativo para sua capital, pega alguns milhares de judeus, 10 mil judeus, e entre eles está Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então, é nesse contexto que Deus fala para Ezequiel e fala: vá e veja um vale de ossos secos. É nesse contexto. A mensagem é de esperança para o povo de Israel, mostrando para eles que, embora eles estivessem naquela situação, um povo sem terra, um povo destruído, um povo dominado, um povo que sem esperança nenhuma, a mensagem que Deus queria mostrar para eles não era uma mensagem de terror, não era uma mensagem de terror, mas era uma mensagem que, mesmo que eles estivessem mortos, se eles crescem no sobrenatural, as coisas voltariam ao normal. E eu creio que é essa mensagem de esperança que Deus quer dar para nós essa noite. Deus quer dar uma mensagem de esperança para você. Observe uma coisa: Deus coloca o profeta diante de mortos. E não só mortos, não cadáveres, mas mortos há muito tempo. Já havia se decomposto tudo. E o texto fala que os ossos estavam secos. E existe
existe um acréscimo nisso, fala muito secos. Isso para mim é um quadro de fim dos recursos naturais e humanos que eles poderiam ter. Não tinha mais o que fazer. Aparentemente era o fim. Aparentemente era o fim. Mas os recursos divinos ainda não haviam se esgotado. E eu quero falar para você, mesmo que pareça que é o fim, os recursos de Deus ainda não se esgotaram. Glória a Deus. Você lembra lá o caso de Lázaro? Lá em João, no capítulo 11. Fala que Lázaro morreu. E Jesus ouve aquilo, fica mais 2 dias. E depois ele viaja por mais 2 dias. E chega onde Lázaro está. Ou seja, ele chega depois de 4 dias da morte de Lázaro. Parecia que era tarde demais, não é? Mas era o momento de Deus. Era o momento certo. Então talvez os seus recursos se foram. Talvez você pense que está tarde demais. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele age no momento certo. Deus nunca se atrasa. Ele chega na hora certa. Amém, queridos? Amém. E nós estamos no meio de um mundo assim. Um mundo sem recursos. Os recursos naturais nossos estão indo embora. A moral está indo embora. Os valores estão indo embora. E a gente acha que o mundo está doente. A gente pensa que o mundo está doente. Mas eu quero te dizer, o mundo que nós vivemos não está doente. O mundo que nós vivemos está morto. O mundo está morto. Primeiro João capítulo 5, versículo 19. Fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz significa estar morto. O mundo está morto. Então aquele seu amiguinho que faz coisas boas, ele faz coisas boas. Ele faz boas ações. Ele faz coisas sociais. Isso é bom. Mas se ele não tiver Jesus no coração, ele está morto. Aquela pessoa que você passa a festa com ela, se ela não tiver Jesus no coração, ela está morta. E sabe, eu creio que só existe um jeito para o mundo, que é Jesus. É esse Jesus que você conhece, que te salvou, que te mudou. É o Jesus que vai dar jeito no seu amigo, na sua família, no seu irmão, naqueles que estão perto de você. É só Jesus. Para dar certo este mundo, o mundo precisa conhecer Jesus. Glória a Deus. Olha aqui.
Jesus, ele viveu dessa forma. Ele fazia o quê? Ele via uma situação e falava sobre ela. Amém? Existia uma pessoa paralítica, Jesus ia e falava: levanta, toma a sua maca e anda. Então, Jesus observava a situação, assim como Ezequiel fez. Jesus observava a situação e Jesus falava a visão dos céus sobre aquilo que ele estava vendo no natural. É isso que nós precisamos fazer. Falar as coisas do céu sobre aquilo que nós estamos vendo. Não é ficar comentando o que está acontecendo. Nós precisamos trazer uma palavra, uma visão dos céus, para que aquela situação mude. Olha aqui o que fala em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus fala assim: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então veja bem, Jesus via uma situação e Jesus profetizava. O que é profetizar? É falar o que Deus pensa sobre aquela situação. E nesse texto aqui, nós vemos Jesus convocando você e me convocando para fazer como Ele fazia. Glória a Deus. Porque fala aqui, ó, que Jesus fala assim, ó: foi-me dada toda a autoridade. Ou seja, Jesus tem toda a autoridade. Aí existe uma palavra que fala então ele faz o que? Ele faz uma comparação daquilo que ele tem com aquilo que você vai fazer. Ou seja, eu vou fazer na minha vida, eu vou fazer na vida das pessoas aquilo que a autoridade de Jesus tem. Então não podemos apenas ficar comentando as coisas. Então, quando vemos algo que precisa ser mudado, nós precisamos agir pela fé no sobrenatural e falar assim: olha, tem que ser do jeito que Deus fala. Não pode ser dessa forma. A minha casa não pode estar desse jeito. A minha saúde não pode estar desse jeito. Os meus relacionamentos não podem estar desse jeito. Tem que ser do jeito que Deus fala na sua palavra. Transforme o que está morto em algo vivo, em algo produtivo. Amém? E isso começa com a visão que eu tenho dos céus sobre aquilo que eu estou vivendo no meu natural. A visão que pode trazer vida ao mundo é a visão do céu, é a visão espiritual. Então, para você ter a visão do céu, existem algumas mensagens, alguns ensinos nesse texto de Jeremias 37, que eu gostaria de conversar com você hoje. Eu não vou conseguir terminar, porque são 8 temas, eu só vou falar 4 e vou falar mais 4 na semana que vem. Então, para você ter a visão do céu, a primeira coisa que nós precisamos, Jeremias capítulo 37, versículo 1, volta lá no 1.
Ezequiel, desculpa. Ezequiel 37:1 fala: a mão do Senhor estava sobre mim. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para termos a visão do céu é termos a convicção da bênção de Deus. Amém? A mão do Senhor, o profeta falou, a mão do Senhor estava sobre mim. Convicção. Nós falamos de Jabes semana passada, e uma das coisas que Jabes pede ao Senhor, que a tua mão esteja comigo. 1 Crônicas 4:10. Jeremias fala que a tua mão, Senhor, está sobre mim. Eu queria falar para você que Jabes e Jeremias viveram antes da cruz, antes de Jesus vir, antes de Jesus morrer por você na cruz. Eles viveram antes. E quando Jesus morre, Ele nos dá condições diferentes daquelas que aquelas pessoas tinham. Você tem a bênção do Senhor sobre você. Amém? Você tem Jesus no seu coração, então você tem a bênção do Senhor sobre você. João capítulo 1, versículo 12, fala assim: portanto, aos que o receberam, você recebeu? Amém. Aos que creram em seu nome, você creu em seu nome? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você tem a bênção da salvação. Deus é bom. A salvação do Senhor está na sua vida. Outra coisa que temos, João capítulo 14, versículo 17. Jesus fala assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, além da salvação, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Isso é bênção do Senhor que está na sua vida. Então, essa condição de salvo, dirigidos pelo Espírito Santo, nos dá autoridade sobre as situações que são contrárias em nossa vida. Então nós não precisamos concordar com as coisas que são contrárias a nós. Nós vamos falar em nome de Jesus. Amém? Amém. O Espírito de Deus está dentro de você. Amém. Você é salvo. Então você vai falar em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Nós temos autoridade. Tenha plena convicção que a mão do Senhor está sobre você. Você é filho de Deus. Deus está com você. Então isso é o que nós precisamos entender. Amém, queridos? Não podemos nos conformar com coisas que nós sabemos que são contrárias à palavra de Deus e que estão acontecendo com a gente. Temos que nos levantar e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito essa situação na minha vida, Senhor. Eu não concordo com isso, Pai, porque a Tua palavra me revela que é diferente, que não é desse jeito. Outra coisa que nós precisamos fazer para termos essa visão que muda a realidade, está lá neste mesmo versículo, mas na parte B do versículo, que fala assim: e por seu Espírito Ezequiel 37:1.
e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ou seja, o Espírito levou Ezequiel num cemitério aberto. Um cemitério aberto. E mostrou para ele aquela realidade. Foi isso que ele fez. Mostrou para ele. Então nós precisamos enxergar a situação sob a perspectiva de Deus e não a nossa. Deus é Espírito. E Ele trata as coisas de forma espiritual. A nossa visão não pode ser a visão da Rede Globo, não pode ser a visão da mídia. A nossa visão tem que ser a revelação da palavra de Deus. Então na sua vida, você não pode se deixar influenciar por mídia nenhuma. Você tem que se deixar influenciar pelo sobrenatural que está na palavra de Deus. Essa é a visão, essa é a direção que Deus vai dar para nós. Então, aqui no nos versículos 1 e 2, fala assim, numa outra versão, na Bíblia na linguagem de hoje, fala assim: me pôs no meio de um vale, onde a terra que estava coberta de ossos. Havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Colocou no meio, estava no meio. Ele não estava olhando. Nós estamos no meio de pessoas sem vida. Zumbis. Quem não tem a vida de Deus, a Bíblia fala que está morto. Então, nós vemos o mundo um pouco ruim, e a gente fica procurando dar remédios, coisas paliativas. A Bíblia revela que o mundo está morto. O homem sem Jesus está morto no pecado, e por isso só Deus poderá trazê-lo de volta à vida. Ninguém pode ser verdadeiramente de Deus. Tem um termo muito interessante hoje em dia, e que às vezes a gente pega esses termos e começa a usar. É assim: aquela pessoa é do bem. Já ouviu? Mas ninguém pode ser verdadeiramente do bem se não estiver com Deus que é bom. Amém. Então às vezes somos enganados. Às vezes somos enganados com esses pensamentos. Precisamos enxergar as situações na perspectiva de Deus, que é espiritual. Então aquilo que acontece com você, você tem que procurar entender de forma sobrenatural, não de forma natural. Não só do que está acontecendo. Não é porque é a crise, não é porque todo mundo está vivendo, não é porque está acontecendo com todo mundo. Não. Senhor, me ajuda a enxergar, Senhor. Me ajuda a discernir as coisas. Me ajuda a entender de forma diferente, do jeito que o Senhor vê, Senhor. Me ajuda a entender isso. E me ajuda a mudar essa situação, Senhor. Aleluia. Outra coisa que precisamos fazer
para termos uma visão que transforma. Versículo 2 fala assim: e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então olha, Deus levou o profeta lá, e fala que ele começou a andar de um lado para o outro, ou seja, ele começou a observar, ele começou a se certificar de que a coisa estava realmente daquele jeito. Mas o que fica aqui para mim nesse texto, nesse versículo, é que eu preciso crer que Deus opera no impossível. Aquela situação, estavam mortos, mas Deus mudou aquela situação. Então, para mudar a situação, para eu ter a visão que muda a situação, eu preciso crer que Deus opera no impossível. Você pode falar isso comigo? Deus opera no impossível. Então eu posso olhar, assim como Ezequiel olhou, ele viu aquelas coisas, ele se certificou daquilo, e Deus falou para ele assim: olhe bem o que está aí, verifique bem, veja bem como está, para você ver o que eu farei no meio desta situação. Queridos irmãos, milagres acontecem, milagres, Deus faz milagres ainda. Deus opera grandes coisas. Deus opera milagres na sua vida. Acredite em milagres, não pare de acreditar que Deus pode transformar as situações. Milagres é a resposta de quando eu falo aqui na terra aquilo que Deus revela nos céus. A palavra de Deus, a revelação dos céus para a terra. Então quando eu vivo essas revelações, milagres acontecem. Veja bem, lá em Lucas 1,37, o anjo apareceu para Maria e falou assim: pois nada é impossível para Deus. Jesus falou em Lucas 18:27, ele falou assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O próprio Jesus fala lá em João 11:40, ele fala assim: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? E Paulo, em 2 Coríntios 5:7, fala assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É assim que temos que viver. É isso que vai transformar as coisas. É isso que vai mudar as circunstâncias. E mais uma coisa que está falando aqui, no versículo 3 de Ezequiel 37, fala assim: e ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E fala aqui: eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Tu o sabes. Ou seja, Senhor, tu podes todas as coisas. Senhor, eu me rendo diante da tua soberania, diante da tua grandiosidade. Às vezes, irmãos, a gente ora e fala:
Senhor, se for da sua vontade, não é? Mas esse se for da sua vontade, é no sentido de que eu já me desacreditei. Então, Senhor, se você quiser fazer, faz. Não. Nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer. Então, quando Ezequiel fala isso, ele fala assim: Senhor, tu sabes. Ezequiel estava falando assim: Senhor, eu creio que tu és poderoso para, se o Senhor quiser trazer vida nesses ossos secos, o Senhor vai fazer. Você precisa orar assim, eu preciso orar assim. A minha oração não pode limitar o poder de Deus. Eu preciso colocar diante do Senhor a minha esperança. A minha esperança, Senhor, está em Ti. Tu podes. Tu és poderoso. Tudo está em Tuas mãos. O Senhor pode mudar essa circunstância. O Senhor pode alterar tudo que foi falado. Tu podes, Senhor. Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Romanos 14:23 fala: e tudo o que não provém de fé é pecado. Então precisamos ter essa visão, a visão que muda, a visão que transforma, a visão que traz coisas que são mortas, que estão mortas, para algo que está vivo e produtivo. Então, assim, seja o que for em nossas vidas que estiver morto, precisamos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu creio que Tu podes, assim como o Senhor fez com que esses ossos tivessem vida novamente. Tu podes, Senhor, trazer vida a essa situação. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, que você falasse com Deus agora. Você sabe aquilo que não está bom. Fale com Deus, converse com Ele, coloque diante do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e ela nos trouxe uma revelação do alto, Senhor. Precisamos ver sobrenaturalmente aquilo que é natural, Senhor. Ver do Teu jeito, ó Deus. Então, ó Pai, que Tu estejas, Senhor, ouvindo as orações que foi colocado diante de Ti. Senhor, que Tu estejas transformando aquilo que precisa ser mudado, Senhor, transformando. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Que, ó Deus, Tu estejas soprando, Senhor, do Teu Espírito em nosso coração, Senhor. Que possamos começar, Senhor Deus, a ver, a nos movermos, ó Pai, no meio dessas situações, observarmos bem, Senhor, e ver o que o Senhor fará. Olhar bem para ver o milagre que o Senhor fará na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco.